Dois olhos que brilham tanto, dois lábios que dão um beijo de boa noite, dois bracinhos que me apertam, esse meu menininho. Ninguém pode adivinhar o que a sua chegada significou, porque eu amo tanto. Você é um presente enviado do céu. Você é o mundo inteiro para mim. Você sobe em meus joelhos. Para mim, você sempre será esse meu menininho. Que fofinho! Gente, a resenha de hoje é desse livro aqui. Educando Meninos, do autor James Dobson. Recebi indicação para ler esse livro, eu ainda estava grávida. Para quem me conhece sabe que eu tenho um menininho lindo, um presente de Deus. E eu comecei a leitura desse livro quando meu filho ainda tinha alguns meses apenas. E foi muito bom, porque a cada dia que passa eu consigo aplicar algumas coisas que eu aprendi nesse livro. E eu só tenho visto que realmente esse autor tem muita razão nas coisas que ele fala. E esse autor é o James Dobson. Ele é psicólogo e ele fala que entre muitos títulos que ele já recebeu na vida, ele cita alguns títulos que ele já teve, de funções que ele exerceu. Ele diz que o melhor de todos para ele, o mais que tem mais significado, é o de ser pai. Pai dos filhos. Ele tem um menino e uma menina e ele diz que é uma honra para ele ser pai. Então, gente, esse livro trouxe muito conhecimento, muita coisa boa para mim, e eu quero de forma sucinta falar um pouco para vocês sobre ele. Bom, ele é um livro sobre educação cristã, tá? E ele começa o livro contando uma coisa muito interessante que uma menina de 9 anos escreveu para ele e fez uma lista imensa dizendo a ele por que as meninas eram mais importantes do que os meninos, eram melhores do que os meninos. Na verdade, não era uma lista tão grande assim, mas ela citou 31 itens falando por que os meninos eram melhores, as meninas eram melhores do que os meninos. E eu vou falar aqui para vocês sobre alguns desses itens que ela colocou na lista dela. Muito interessante isso. Ela escreveu bem assim: as meninas andam com mais cuidado. As meninas são mais criativas, as meninas penteiam melhor o cabelo e as meninas não enfiam o dedo no nariz. Gente, é uma menina de 9 anos. Ela escreveu essa carta com o apoio da mãe dela e enviou lá para o escritório desse autor. Isso despertou nele algo interessante e ele decidiu, através da reclamação de uma outra mãe que leu sobre essa carta, sobre esses itens que tinham nessa carta dessa menina, e reclamou dizendo que aquelas palavras ofendiam o filho dela. Então ele decidiu que também deveria ter uma lista de por que os meninos são melhores do que as meninas. E aí ele fez essa solicitação para o público dele e eles começaram a escrever para eles. E ele recebeu 47 porquês, 47 justificativas de por que os meninos são melhores que as meninas. E entre os itens tinha o seguinte: os meninos comem com vontade. Os meninos não falam clichês. Os meninos não levam milhões de anos para se vestir. Os meninos são muito mais legais. Achei engraçado isso aqui. São palavras de crianças, né? Essa é a visão deles. E aqui fica claro, e o autor fala que fica claro que existe uma diferença entre meninos e meninas, e existe uma diferença na forma que os meninos veem o mundo e na forma que as meninas veem o mundo. E isso é muito interessante. O autor também fala que a noção de autoridade e liderança, ela é criada logo cedo nas crianças, entre 15 e 36 meses. É um momento crucial
para que isso seja estabelecido na vida dos filhos e que essa oportunidade tem que ser aproveitada. Então, a presença do pai na disciplina, a presença da mãe para disciplinar essa criança é muito importante. Ele fala que realmente os meninos têm uma facilidade enorme em ignorar tudo aquilo que não lhes interessa. Então, às vezes, é necessário a mãe tocar o filho para que ele possa prestar atenção no que ela está falando, tipo, chamar a atenção dele, tocando ele, para que ele possa olhar, para que ele possa se interessar por aquilo que ela está falando. E isso é real mesmo, eu vejo isso no dia a dia, às vezes, apesar do meu filho ser bem pequenininho ainda, eu consigo enxergar isso, que muitas vezes eu falo, ele fica ignorando, eu vou lá, dou um toquezinho nele e falo, ei, tô falando com você. Ele vai, olha pra mim e presta atenção. E outro ponto relevante que o autor fala é que existem momentos cruciais no dia que são importantes, que é importante a presença dos pais desse momento. Um é pela manhã, outro depois da escola, o outro na hora do jantar e na hora de dormir. Que esses momentos são momentos muito importantes para que os pais estejam ali presentes. Se você é um pai ou uma mãe que trabalha e que não tem o dia todo com seus filhos, que pelo menos nesses momentos você se esforce para estar ali, para poder, quando ele acordar, você tá ali, para poder, quando ele chegar da escola, você conversar com ele, perguntar como é que foi o seu dia, se interessar pelo dia do seu filho. Na mesa também conversar, e na hora de dormir você colocar ele para dormir, trazer esse aconchego a ele para que ele sinta a segurança, a sua presença ali. Isso é muito importante, gente. Muitas vezes nossa vida ocupada pode estar atrapalhando esse nosso relacionamento com o nosso filho. Então eu achei esses pontos bem relevantes, são coisas que você pode anotar aí e colocar em prática mesmo na sua vida, no seu dia a dia, que tem resultado, tem muito resultado. E esse autor, ele realmente fez muitos estudos, então ele comparou muitos estudos científicos, artigos científicos, para embasar essas coisas que ele está falando, e que tem realmente resultado. E outra coisa que ele fala é sobre realmente isso, você estar presente na vida do seu filho, enquanto você subir a escada do sucesso, você não esquecer da sua família, que é o mais importante, que é fundamental para que você cresça também, né? Ele traz outras questões mais difíceis de lidar, como o abuso sexual, ele fala sobre pais solteiros e avós, ensinar o filho a lidar com a ira e o fracasso. Aí ele já entra um pouco também na adolescência, na juventude, trazendo essas questões, abordando essas questões, como os pais podem lidar com isso. E ele fala uma coisa muito importante, que é o pai e a mãe ter proximidade emocional com seus filhos, para que eles possam sentir segurança para trazer qualquer assunto que esteja surgindo na vida deles. E que a palavra dos pais tem muito poder na vida de um filho. Então, você tome muito cuidado com o que você fala, porque isso tem um peso muito grande. E que eles guardam isso para sempre. E que às vezes no momento de ira a gente pode falar alguma coisa que penetra no coração do filho e fica ali para sempre. E vira uma coisa gigante, às vezes, no futuro dele. Então, que a gente possa realmente tomar cuidado com as nossas palavras, que nossas palavras sejam, que a gente pense antes de falar, que a gente tome cuidado, porque a nossa palavra tem muito peso e é muito relevante para os nossos filhos. E isso é real, tanto para palavras negativas quanto para palavras positivas. Então, é um ponto que a gente tem que prestar atenção. E o que é primordial, que ele considera primordial, é o pai e a mãe dar a maior ênfase na vida espiritual, no desenvolvimento espiritual da criança. Porque essa é a tarefa número 1 que tem que ser de um cristão. Lá em Deuteronômio, Deus dá essa orientação, né, aos israelitas, que ensinem
no caminho, que ensinem à mesa. E isso tem que ser muito real em nossas vidas, isso tem que ser diário, né? Nós temos que ensinar o nosso filho no caminho de Deus. E a vida espiritual é o que há de mais importante. Muitas vezes a gente pensa, meu filho é um bebezinho, ele não entende nada. Pelo contrário, ele tem uma conexão com Deus muito grande. As crianças têm uma conexão com Deus muito grande. E às vezes a gente subestima isso. Eu fico encantada quando aqui em casa, às vezes, a gente está louvando ou está orando. Meu filho começa, aleluia, glória. E é muito lindinho. E Deus recebe essa adoração, Deus recebe esse louvor. Então não vamos subestimar a vida espiritual dos nossos filhos. Vamos incentivá-los e ensiná-los no caminho do Senhor. E, principalmente, orar pelos nossos filhos, porque tem lutas que eles vão passar, eles vão enfrentar dificuldades que às vezes a gente não vai ter a solução, mas Deus tem a solução para esses problemas. Então, aqui no livro é ressaltada essa questão da oração, que nós devemos realmente levar a sério isso, que há um poder muito grande da oração. Orar junto com os nossos filhos, ensiná-los a falar com Deus, ensiná-los que eles têm acesso a Deus também. Gente, esse livro só me enriqueceu muito e eu recomendo ele a todos os pais que querem ensinar seus filhos no caminho. Eu dei um resumo do que tem aqui, mas tem muito mais aqui, muita coisa interessante que você precisa ler e mastigar realmente, colocar em prática no seu dia a dia. Esse autor também escreveu um Educando Meninas. Eu não tenho menina e não comprei o livro, não adquiri o livro, não fiz a leitura dele, mas acredito que deva ser um livro também muito rico para quem é mãe de menina, pai de menino. Fica aí a dica, gente. E é isso, gente, sobre pais e filhos. Esse é um livro especial para mim. Espero que você leia, que você deguste essas palavras, que você ponha em prática e crie seu filho no caminho do Senhor, que é o melhor.